Você nasceu livre, mas foi ensinado a duvidar disso. Desde o primeiro choro, antes mesmo de saber pronunciar seu nome, o mundo já havia preparado um leito invisível de crenças para te deitar. A maioria não era sua. Vieram de vozes bem-intencionadas, de tradições engessadas, de sistemas ansiosos para te enquadrar. Pais, escola, religião, ciência dogmática moral social. E você, como qualquer alma em seus primeiros passos na matéria, acreditou, absorveu, repetiu. E assim, sem perceber, o Criador adormeceu dentro da criatura. É sobre isso que precisamos falar. Não sobre teorias rasas, mas sobre libertação interior. Sobre a origem das correntes que você mesmo não vê, mas que sente todos os dias quando se sabota, quando procrastina, quando teme o que deseja, quando se acomoda por medo de brilhar demais. Segundo Neville, a cada momento, você está criando o seu mundo, seja conscientemente ou inconscientemente. Você quer mudar a vida, mas carrega uma estrutura mental que protege a mesmice. Quer riqueza, mas crê lá no fundo que dinheiro é perigoso. Quer amor, mas associa intimidade à dor. Quer saúde, mas repete internamente: minha genética é fraca. Isso é de família. Você não percebe, mas está sempre tentando construir um palácio sobre as ruínas de um templo antigo que insiste em não ser demolido. Mas quem é que te ensinou a acreditar nisso? Essa é a pergunta que inaugura sua libertação. E aqui, não basta entender intelectualmente. É preciso sentir a prisão. Só quem sente o cativeiro desperta a sede de céu aberto. Só quem toca o fundo da ilusão começa a escalar o monte da verdade. Neville dizia que o primeiro passo para qualquer transformação não é visualizar o novo, mas morrer para o velho. Você não vai manifestar um novo mundo enquanto ainda estiver nutrindo os germes do antigo. Você nunca encontrará uma mudança verdadeira enquanto permanecer fiel à sua velha concepção de si mesmo. O mundo externo é apenas espelho da sua convicção interna. Mudar de crença não é adotar novas frases bonitas, é permitir o colapso de estruturas mentais que você considerava verdades absolutas. É encarar o medo de se desfazer daquilo que sempre te deu segurança, ainda que essa segurança fosse um veneno disfarçado de abrigo. Então eu te pergunto, quem você seria sem as crenças que carrega hoje? Essa pergunta é perigosa, porque ela não te oferece resposta pronta. Ela te convida ao deserto, ao silêncio interno, à ausência de muletas. Ela arranca sua identidade dos alicerces e deixa você nu diante da verdade. E isso, para o ego, é assustador, porque o ego é uma coleção de crenças. Quando as crenças caem, o ego teme morrer. Mas aí está o segredo. É preciso morrer para renascer. Neville Goddard disse: a morte não é o fim, é a dissolução de um estado para que outro possa nascer. Quando Neville fala sobre morrer para o velho homem, ele está falando de você. O você condicionado, domesticado, manipulado. O você que acredita que não pode, que acredita que é vítima, que acredita que mudança é difícil. Esse você precisa morrer, e você precisa enterrá-lo com honra. Não com desprezo, mas com reverência, porque ele sobreviveu até aqui da melhor maneira que soube. Mas agora ele já não serve mais. E manter esse você antigo vivo é atrasar o nascimento do você criador. Você quer outra vida? Vai precisar de outra gestação. Vai precisar gerar outra identidade. Vai precisar assumir a responsabilidade por tudo o que acredita. Não para se culpar, mas para se empoderar. Porque a verdade é essa: o mundo só está te devolvendo aquilo que você aceitou como verdade sobre si mesmo. E nesse ponto, pare e reflita: o que você repete todos os dias sem perceber? Quais frases parecem inocentes, mas sabotam sua grandeza? Que ideias você herdou sem nunca questionar? Neville dizia: você é sempre o operário de sua própria obra-prima.
mas muitos estão erguendo ruínas porque ainda usam os mesmos tijolos de sempre, a mesma argamassa de dúvida, o mesmo cimento de medo, a mesma arquitetura do passado. E se você jogasse tudo isso fora? E se ousasse construir algo novo, sem medo do vazio inicial? É nesse momento que muitos recuam. Porque, antes de florescer, a alma passa pelo inverno. O deserto entre o velho e o novo é real. Mas ele não é castigo, é preparação. A semente precisa romper sua casca para germinar. Se não romper, apodrece. Assim também é com você. Todo novo estado nasce da morte do anterior. Você está disposto a morrer para o seu antigo eu? Está pronto para abandonar a crença de que as coisas são como são? Para parar de culpar o mundo e assumir que você é o ponto de origem da sua experiência? Se está pronto, declare isso agora. Diga nos comentários: eu morro hoje para tudo o que não honra minha grandeza. E compartilhe com quem também precisa enterrar seu passado para nascer como criador. Inscreva-se agora no canal, porque o fim que você imagina hoje será o começo da sua realidade amanhã. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nas etapas do processo, como identificar uma crença limitante, como dissolvê-la e, o mais importante, como instaurar uma nova estrutura mental à luz dos ensinamentos de Neville Goddard. Até lá, lembre-se, você é o autor, e o roteiro pode mudar assim que você decidir. A travessia mais profunda da vida humana acontece no invisível, entre a velha crença que te sustentava, mesmo que em dor, e a nova consciência que te chama com promessa de liberdade, existe um vazio, um espaço em que você não é mais quem era, mas ainda não se tornou quem decidiu ser. E esse vazio é sagrado. Só os que atravessam esse deserto com fé chegam ao jardim. Neville Goddard dizia: você deve viver como se aquilo que deseja já fosse real, mesmo que todos os sentidos digam o contrário. Essa é a essência da fé criadora. Mas o que poucos compreendem é que esse live como se não é teatro, é transfiguração. Você não abandona uma crença apenas dizendo: eu não acredito mais nisso. Você precisa vivê-la até o limite do esgotamento. Você precisa muitas vezes ser quebrado pela dor de manter uma identidade que já não te serve, até que, num momento de silêncio interior, algo desperta, uma nova possibilidade de ser. Quantas vezes você se viu dizendo: eu não sou bom o suficiente? Ou dinheiro é difícil, é suado? Ou ainda, as coisas nunca dão certo para mim? Você não apenas pensa isso, você sente isso. Você se move a partir disso. Sua postura, suas palavras, seu tônus emocional, tudo confirma essa crença. Por isso não adianta apenas querer pensar positivo. Você precisa desinstalar a velha base. E isso só acontece atravessando o desconforto de mudar. Porque a mente não quer liberdade. Ela quer previsibilidade. Abandonar crenças antigas é como sair de uma casa que, embora caindo aos pedaços, ainda é familiar. Você conhece cada goteira, cada rangido, e às vezes preferimos o incômodo conhecido do que a incerteza do novo. Mas é exatamente aí que está o teste. Você está disposto a sair da velha casa sem saber exatamente o que vai encontrar? Neville afirmava: seus conceitos de si mesmo determinam o mundo que você experimenta. E um conceito não é apenas uma ideia, é um estado interior que você encarna. Então aqui vai uma pergunta incômoda. Qual conceito de si mesmo você tem alimentado? E ele é compatível com a vida que você diz querer manifestar? Se você quer prosperidade, mas ainda se sente indigno, você vai sabotar qualquer oportunidade que surgir. Se você quer amor, mas acredita que é invisível, vai atrair ausências disfarçadas de relações. Se você quer paz, mas se identifica com o caos, vai encontrar drama onde houver silêncio.
A verdadeira mudança acontece quando você se recusa a repetir a velha história, mesmo que ela ainda pareça mais fácil. Quando você ousa imaginar algo novo, com tanto envolvimento emocional, que o mundo interior começa a se reconfigurar. Não espere que o mundo externo te dê permissão. Ele sempre vai refletir o seu estado mais predominante. Então, você precisa decidir mudar antes que tudo mude. Você precisa ser antes de parecer. Precisa crer antes de tocar. Essa é a jornada entre o velho e o novo eu. É um tempo onde ninguém vai te entender. Vão te chamar de lunático, irresponsável, ingênuo. Mas lembre-se, toda transformação verdadeira começa com incompreensão. As mentes lineares nunca vão entender almas em expansão. Aqui está o ponto crítico. Você está disposto a ser fiel à sua visão interna, mesmo quando não houver nenhuma prova externa? Está disposto a manter a postura da nova identidade, mesmo quando a realidade ainda tenta te puxar de volta para o velho eu? Neville dizia: torne-se tão consciente da sua nova realidade que ela se torne mais real do que o mundo que te cerca. Isso é revolução interior. Abandonar velhas crenças é atravessar a noite escura da alma com os olhos fechados, mas o coração aceso. É confiar que a ponte invisível aparecerá assim que você der o primeiro passo no abismo. Porque ela sempre aparece, sempre, mas só para quem não recua. Deixe nos comentários qual crença você sente que precisa abandonar hoje. Que pensamento ainda comanda sua realidade, mesmo você sabendo que ele já não te serve mais? Interaja com esse processo. Transformar-se é uma jornada viva. Você foi ensinado a procurar fora. Fora de você está o emprego, o relacionamento, a cura, o sentido, a verdade. E mesmo quando te disseram que Deus está dentro, logo em seguida te disseram que você deveria ser obediente, pequeno, dependente. Mas Neville nos entrega a chave, quase sempre ignorada por aqueles que ainda adoram suas prisões internas. Eu sou é o nome de Deus. E este eu sou, que você declara todos os dias, é a sua própria consciência de ser. Com essa afirmação, ele não apenas desloca o centro da fé. Ele quebra o espelho da realidade construída por crenças herdadas. Ele destrona o medo e inaugura a era da autoridade interior. Tudo o que você acredita sobre si mesmo está costurado à identidade que você sustenta secretamente como verdadeira. Sou tímido, sou doente, sou ansioso, sou vítima. Quantas vezes você repetiu isso sem perceber que estava invocando a própria força criadora do universo para manter você dentro da cela? Você não atrai a vida que deseja. Você atrai aquilo que sustenta como verdade sobre si mesmo. E aqui está a prisão. Você não muda o mundo tentando mudá-lo. Você muda o mundo abandonando quem você pensava que era nele. Então, a pergunta inevitável aparece. Você está disposto a morrer para aquilo que sempre acreditou ser? Para então renascer como aquilo que verdadeiramente é? Neville diria: você não será o novo até que o velho morra. E essa morte não é física, é interna, é a morte do personagem, do medo, da narrativa da vítima, é a renúncia da identidade baseada no mundo e a aceitação do eu sou como o único autor da sua realidade. Mas como se faz isso? Como se abandona uma crença que parece ter moldado a vida inteira? Primeiro, você a confronta. Encare o pensamento limitante, como uma casa em ruínas que você continuou chamando de lar. Observe o medo, a dúvida, a culpa, não como seus donos, mas como visitantes que se alojaram porque você os alimentou. Pergunte: quem eu sou além disso? De onde vem essa crença? Ela nasceu da minha consciência, ou foi instalada por vozes que eu confundi com autoridade? E você começará a ver que toda crença nasce de uma ideia sobre o que é real. E você pode questionar essa ideia. Segundo, você
para de defendê-la. Parece simples, mas é profundo. Muitas pessoas vivem uma vida inteira justificando a limitação que as aprisiona. Eu sou assim por causa da infância. Eu não consigo mudar, é meu jeito. Eu não acredito nisso. Minha religião não permite. Veja, isso não é fé. É defesa. Defesa de uma parede invisível que te impede de experimentar o seu verdadeiro poder. Terceiro, você a substitui pela imaginação consciente. Neville afirma: imaginar cria a realidade, mas não qualquer imaginação, e sim aquela sustentada, com sentimento, repetida com fé, ancorada no fim realizado. Você começa a afirmar: eu sou pleno, eu sou livre, eu sou o autor da minha experiência. E você sustenta isso, mesmo quando nada no mundo parece confirmar. Porque o mundo não é o ponto de partida, é o reflexo. Essa é a reversão de toda lógica ensinada. Você não espera ver para crer. Você crê para ver, mas e quando a antiga crença retorna? Ela voltará. Ela pedirá abrigo. Ela tocará à porta com a voz da lógica, com os argumentos da realidade. E é nesse momento que você escolhe, ou você permite que a velha identidade reassuma o trono, ou você se mantém firme na nova criação interior, mesmo tremendo. Neville diz: persistência na suposição daquilo que já é verdadeiro, mesmo diante das negações dos sentidos, é o caminho. Então você insiste, não com esforço, mas com fé. Você afirma, visualiza, sente. Você vive o fim desejado até que ele se torne inevitável. E o mais profundo é isto: a crença que você abandona não é só uma ideia. Ela é uma versão sua, que você precisa permitir morrer. Você precisa enterrar o velho eu com gratidão. Ele te trouxe até aqui, mas ele não pode te levar adiante. Você consegue ver isso? As crenças não são apenas pensamentos, são identidades enraizadas. E por isso, a transformação verdadeira exige coragem. Coragem para soltar tudo o que foi dito sobre você. Coragem para dizer: ainda que eu não veja, eu sou aquilo que decido ser. Essa é a fé viva, a fé que cria, e ela só nasce quando você para de pedir permissão para mudar. Então, o que você ainda está esperando para se levantar da tumba das velhas crenças? O universo está apenas aguardando sua decisão. Não amanhã. Não quando tudo parecer seguro. Agora. Declare com convicção: eu sou aquilo que escolho ser. E a realidade, como um espelho obediente, começará a refletir. Você já imaginou como seria viver um dia inteiro como o seu eu mais elevado? Não o você treinado para sobreviver, mas o você que foi concebido para criar. O processo de abandonar velhas crenças não está completo até que o novo eu se torne o único ocupante da sua consciência. E para isso, não basta imaginar uma vez. É preciso viver como se já fosse. Neville nos conduz com precisão. A imaginação é o estado do ser. Você deve habitar no fim, não apenas visitá-lo. Você entende a diferença. Visitar o fim é desejar. Habitar no fim é se mover, falar, pensar e decidir como se já fosse real. Essa é a alquimia. Então surge a pergunta inevitável: o que o seu novo eu faria se já estivesse encarnado? Se você fosse plenamente saudável, como se moveria seu corpo hoje? Se você já tivesse abundância, como olharia para os desafios do momento? Se você fosse alguém confiante, como responderia aos próprios pensamentos? Agora, haja de acordo. Não amanhã. Agora. A transformação não é um evento mágico. É uma decisão sustentada. E aqui está o maior segredo que muitos ignoram. Você não precisa esperar sentir para agir. Você age até que o sentir o acompanhe. Neville reforça isso ao dizer: seja fiel à sua ideia, viva nela, sinta-a como verdadeira e ela se tornará realidade. É por isso que tanta gente fracassa. Querem sentir confiança antes de decidir.
querem se sentir prontos antes de agir. Mas o sentimento nasce da ação sustentada. Você quer curar sua mente? Haja como quem já é livre. Quer romper o ciclo de escassez? Pense como quem já é próspero. Você não está fingindo. Está reeducando sua consciência. Está reprogramando sua frequência. Está instruindo o mundo ao seu redor a se alinhar com o seu novo estado. E isso leva tempo? Sim, mas não o tempo do relógio. Leva o tempo da persistência inabalável. Neville diz, a duração não importa. Se você permanecer fiel à sua suposição, ela se manifestará. Você consegue sentir o poder disso? Não há força fora de você que determine se algo vai acontecer. A única condição é, você consegue permanecer no novo estado sem voltar ao antigo? Isso é fé ativa. Isso é o que Neville chama de viver no fim. Agora, aqui está algo que poucos falam e que talvez você precise ouvir hoje. O novo você é desconfortável no início, porque ele não confirma as histórias que você passou anos contando. Ele não busca a aceitação. Ele não repete os medos. Ele não se explica e você vai se sentir estranho. Vão te chamar de arrogante, vão dizer que você mudou. Mas a verdade é, você finalmente voltou para si. Você finalmente está encarnando o eu sou, aquele que não precisa de permissão para existir. Agora, um ponto crucial. Você não precisa de provas externas para saber que está mudando. Essa é uma armadilha. Se você olhar ao redor buscando confirmação, voltará ao velho. Porque o mundo externo sempre responde ao antigo com atraso. Você planta na consciência. Você rega com persistência. E só depois o fruto aparece. A pergunta é, você está disposto a permanecer fiel enquanto o mundo ainda diz não? Neville chama isso de fidelidade ao invisível. E é nesse espaço que os mestres se distinguem dos pedintes. Agora, ouça. Isso com o coração aberto. Você não precisa de mais provas. Você precisa de mais presença. Você precisa voltar de novo e de novo ao lugar secreto dentro de si. O lugar onde você afirma, eu sou. E isso basta. Ali a criação se inicia. Ali o velho é dissolvido. Ali o novo começa a assumir o trono da sua experiência. Então pratique. Não espere um milagre. Seja um milagre. Todos os dias ao acordar. Qual versão de mim vai governar hoje? Qual pensamento eu me recuso a repetir? Qual estado interior eu decido ocupar? Essas perguntas simples vão te reconduzir ao seu centro. E nesse centro você é invencível. A cada dia que você age como o novo, mesmo sem provas, o velho perde poder. A cada vez que você se recusa a alimentar a dúvida, o novo se enraiza. E quando você menos esperar, você já se tornou aquilo que antes apenas imaginava. Esse é o ciclo da verdadeira criação. Identifique o velho, substitua pelo novo, habite no novo, permaneça no novo. Permita que o mundo se curve diante da sua fidelidade. Neville resume tudo isso com uma única frase. A consciência é a única realidade. E se é assim, você só precisa escolher qual consciência vai sustentar, porque o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você se tornou. Então, neste exato instante, pare e declare: eu sou o que escolho ser, e não há nada no mundo mais poderoso do que essa decisão. E lembre-se, você não está sozinho. Você está sendo conduzido pelo eu sou, que sempre esteve à sua espera. E agora, enfim, você está dizendo sim. Compartilhe esse vídeo com alguém que está pronto para se libertar das antigas vozes. E nunca se esqueça, você não veio aqui para repetir padrões. Você veio para reescrever realidades. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, permaneça no fim.